Vamos lá? Uma questão do ITA, São Paulo, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, se você quer ser piloto da aeronáutica, um engenheiro, você vai fazer o vestibular do ITA. Bem, basicamente o que nós temos aqui é 3 frases e constatando que estão corretas quais sentenças estão corretas. Bem, se você ler aqui comigo as sentenças, você vai notar que o assunto aqui é relative pronouns, pronomes relativos. Relative pronouns. Aqui estão eles. He is the man whom killed your dog yesterday. Este aqui é um pronome relativo. The table which leg you broke is not here, which é outro pronome relativo. The woman whose son traveled to Italy is my cousin, whose também é um pronome relativo. Então, a questão quer saber se você sabe a utilização dos pronomes relativos em inglês. Bom, a maioria dos pronomes relativos vem dos pronomes interrogativos, que em inglês são chamadas as WH questions, porque a maioria deles tem W e H. Quais são os principais que são abordados nessa questão? Não vamos rever todos, senão fica muito extenso, né? Mas vamos ver esses que estão aqui. Aqui está aparecendo o who e sua variante, que é whom. Está aparecendo o which e o whose. São as WH questions, ou melhor, aqui, relative pronouns, pronomes relativos, que são abordados aqui neste texto. Revendo então rapidamente para você. Esses pronomes relativos, como o nome diz, são relativos a outro elemento na frase. Então, por exemplo, este whom é relativo ao substantivo que o precede, que é man. Então, esse whom é relativo a man. Esse which é relativo a table e esse whose é relativo a woman. Então, todo pronome relativo faz este jogo. Normalmente um substantivo, um noun ou um pronome substantivo, vamos colocar lá man. Ou um pronome, vamos colocar lá she, por exemplo. E o pronome relativo vem aqui, fazendo esta ligação, referindo-se a um elemento anterior a ele. No caso, o who é um pronome relativo que tem a função de sujeito, ou seja, depois dele tem que vir um verbo. E este pronome relativo, a maioria deles é traduzida por que, também é traduzido por que, é um pronome que é relativo a pessoas. Então, who se aplica a people, pessoas. E ele tem a função de sujeito. Ok? Muito bem. Então, esse é o who. O outro que nós
temos aí é o whom. O whom não passa de um caso objeto do who. É um who objeto. Objeto significa o seguinte, que ele vem depois de uma preposição, por exemplo, e ele tem a função de objeto e não de sujeito. Não vem um verbo depois dele. Muito bem. Também se traduz por quê. Também é relativo a people, só que ele tem uma função de objeto. Ok? Muito bem. O próximo que temos aqui é o which. Esse which também vamos traduzir por que. E ele é relativo a coisas, objetos, talvez animais. Então, things, coisas. E ele também tem a função de sujeito, principalmente. Muito bem. Terminamos com whose. Esse whose é bastante diferente dos precedentes pelo seguinte. Primeiro, que a tradução dele é um pronome relativo que nós não usamos muito em português, cujo. Ele faz o mesmo trabalho que o cujo. Qual é o trabalho do cujo? O cujo é um pronome que intermedia dois substantivos, substantivo 1, substantivo 2, dizendo que há uma relação de pertence entre esses dois. O substantivo que se segue ao cujo pertence ao substantivo que precede o cujo. Por isso eu falo, por exemplo, o homem cujo filho, a mulher cuja filha. Então, a filha é da mulher, o filho é do homem. Em inglês, a mesma coisa, você colocaria aqui noun 1, que é substantivo, noun 2 e o whose aqui. Faz o mesmo trabalho. Nós diríamos, por exemplo, nós diríamos the man whose son is here. O homem cujo filho está aqui. The woman whose daughter is here. A mulher cuja filha está aqui. Então vamos ver se foram corretamente usados ou não os pronomes que estão aqui. Primeiro, nós temos aqui whom. He is the man whom killed. Espera aí, se ele está seguido de um verbo, ele está na função de sujeito. Ele não é o whom. O whom é objeto. E aqui deveria ser o who. The man who killed your dog yesterday. Então, ele é o homem que matou seu cão ontem. Aqui, the table, plim, leg you broke is not here. A mesa, plim, perna, você quebrou. Veja que é a perna da mesa. Então, é a mesa cuja perna. É a mesa, é a table whose legs. Também está incorreto esse uso aqui. Correto seria usar whose. E finalmente, the woman whose son traveled to Italy is my cousin. Opa, o filho é da mulher. Então está certo, a mulher cujo filho viajou à Itália é meu primo. Cousin é primo. Ok? Revendo o vocabulário, creio que a única palavra que é um pouquinho mais difícil é cousin, primo. Tá, estão corretos. A sentença 1, não. Sentença 2, não. Apenas a sentença 3. Exatamente a resposta da questão do Ita. Apenas a sentença número 3 está correta. Então, tivemos aqui uma questão sobre relative pronouns, pronomes relativos, ok? Uma questão sobre relative pronouns envolvendo o who, envolvendo o whom, envolvendo o which.
e ainda o whose, esses 4 pronomes relativos. É bom lembrar sempre, então, que esses pronomes relativos intermediam a 2 substantivos ou um pronome ou um substantivo. Ok? Então, questão sobre pronomes relativos, muito importante, um assunto que sempre aparece em concursos e vestibulares. Ok?